paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 14 e versículo de número 1 ao 6, que vai nos dizer assim: Naquele tempo adoeceu Abias, filho de Jeroboão. Disse este à sua mulher: Dispõe-te agora e disfarça-te, para que não conheçam que és mulher de Jeroboão, e vai a Siló. Eis que lá está o profeta Aías, o qual, a meu respeito, disse que eu seria rei sobre este povo. Leva contigo 10 pães, bolos e uma botija de mel, e vai ter com ele. E ele te dirá o que há de suceder a este menino. A mulher de Jeroboão assim o fez. Levantou-se e foi a Siló, e entrou na casa de Aías. Aías já não podia ver, porque os seus olhos já tinham escurecido por causa da velhice. Porém, o Senhor disse a Aías: Eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre o seu filho, que está doente. Assim e assim lhe falarás, porque ao entrar fingirá ser outra. Ouvindo Aías o ruído dos seus pés, quando ela entrava pela porta, disse: Entra, mulher de Jeroboão. Por que finges assim? Pois estou encarregado de te dizer duras novas. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra, irmãos. O que é de Deus não fica enganado. O nosso Deus, ele mesmo revela, ele mesmo mostra, ele contempla aquilo que está no oculto e ele revela aos seus servos. Deus te trouxe aqui porque ele não vai te deixar enganado. Ele sabe muito bem o que está se levantando para tentar fazer com que você venha ficar enganado ou enganada nesta situação. Mas o Senhor está dizendo: ninguém vai fingir ser outra pessoa diante de ti, porque eu sou Deus que mostrarei a verdade. Nós servimos a um Deus, irmãos, que diante dele o engano não prevalece. A mentira não fica de pé. Existem pessoas que gostam de fingir e pensam que pode estar fingindo para os servos de Deus, mas o Senhor está dizendo através dessa palavra: aqueles com quem eu tenho uma aliança não ficam enganados. O que eu acho interessante, irmãos, nessa palavra é que a Bíblia ela faz questão de especificar que Aías estava cego. Fisicamente falando, Aías já não enxergava mais, ele já estava velho e por causa da velhice a sua vista havia escurecido. Mas Aías, irmãos, tinha ouvidos aguçados no reino espiritual. Aías sabia muito bem ouvir a voz de Deus. Humanamente falando, tem coisas que não dá pra gente saber, irmãos. Tem coisas que a gente não consegue contemplar, que os nossos olhos físicos não vão até alguns lugares, ou ver algumas reuniões, ou ver algumas pessoas que estão falando contra nós, se levantando, tentando nos enganar. A gente não consegue contemplar tudo porque nós somos limitados. Mas o Senhor vê. Declare comigo: eu sirvo a um Deus que vê todas as coisas e Ele revela. Eu sirvo a um Deus que vê todas as coisas e Ele revela. Além da limitação que havia na vida de Aías, nós observamos que tudo foi tramado longe dele, então não tinha possibilidade, humanamente falando, dele contemplar, dele ver. E você observa que Jeroboão, ele fala com a mulher dele: vai lá até Aías. Mas você se disfarça para ninguém saber que você é mulher de Jeroboão. Você vai disfarçada. Tem muitas pessoas, irmãos, que querem usar disfarces, achando que pode enganar a todo mundo. Aí diz assim: enganei fulana, enganei ciclano, e vai dar certo com ela também. E vai dar certo com ele também. Mas o Senhor está dizendo para você: eu sou Deus que estou contigo e não te deixarei enganada. Alguém pode até estar achando que vai conseguir te enganar, como já enganou a muitos, mas a você não vai enganar. Porque Deus resolveu te revelar. Nós observamos que o próprio Deus resolveu revelar para Aías. Aías não perguntou: Senhor, tá vindo alguém aqui? Senhor, me mostre o que está em oculto. Não, ele nem pediu. Irmãos, quando nós servimos a Deus e andamos com comunhão com Ele, quando temos uma aliança com o nosso Deus, nós observamos que Ele mesmo faz questão de revelar. Declare comigo: o meu Deus faz questão de me revelar o que está em oculto. O meu Deus faz questão de me revelar o que está em oculto. Por que Deus faz questão de revelar, irmãos? Porque Ele não quer que os servos dele fiquem enganados.
Deus não compactua com engano. Deus não se agrada da mentira. Deus não se agrada de pessoas que ficam se disfarçando para tentar enganar aquilo que pertence a Deus. O profeta Aías tinha um dono, apesar de estar cego fisicamente, mas espiritualmente ele estava conectado com Deus. O profeta Aías sabia o que era a voz do seu Senhor. Que possamos pedir ao Senhor discernimento para a gente saber o que é a voz dele falando conosco. Aías não teve dúvida de que Deus estava revelando para ele que a mulher de Jeroboão estava se aproximando. Você não pode duvidar das revelações de Deus, mas irmã, eu não estou contemplando, eu não estou vendo. Pois é. Quando Deus revela, você se apega ao que Deus fala. Você não precisa ver para acreditar, você precisa crer para ver acontecer. Foi isso que o profeta Aías fez, ele acreditou, ele se apegou à palavra, porque ele estava sensível à voz de Deus. Declare comigo, eu creio, que Deus está me dando sensibilidade para eu ouvir a voz dele e compreender. Eu creio que Deus está me dando sensibilidade para eu ouvir a voz dele e compreender. Precisamos ouvir a voz do nosso Deus, irmãos. Precisamos estar sensíveis àquilo que Deus está falando. Mas, irmã, eu não estou vendo. Lembre-se que você anda por fé, você não anda por vista. O profeta Aías também não estava contemplando, irmãos, ele estava cego fisicamente. E tudo o que foi tramado entre Jeroboão e a esposa dele não foi à vista de Aías, não, irmãos. Aías não contemplou fisicamente falando, mas ele ouvia a voz de Deus e ele deu ouvidos à voz do Senhor que ele estava ouvindo, deu ouvidos à voz de Deus. Quando Deus te disser que alguém não é verdade, acredite. Quando o Espírito Santo te mostrar tem alguma coisa errada, acredite no que ele está te revelando e não naquilo que a pessoa está lhe falando. Quando nós entendemos, irmãos, que servimos ao Deus da revelação, quando nós temos essa sensibilidade, ninguém nos engana, não. E nós não esperamos ver para acreditar, nós somos daqueles que escutam a voz de Deus e acreditam. Porque tem muita gente que se disfarça, irmãos. Tem muita gente que finge ser outra pessoa. Tem muita gente que finge que gosta da gente, mas não gosta. Tem muita gente que finge que torce pela gente, mas não torce. E Deus, ele quer mostrar essas coisas ocultas para nós. Não é pra gente ficar entristecido dizendo fulano não é minha amiga, ciclano não é meu amigo, não. É pra gente se alegrar, porque nós temos um Deus que cuida de nós. Aqui eu vejo um cuidado de Deus com Aías, porque Deus cuida dos seus santos, Deus cuida dos seus escolhidos, Deus cuida daqueles a quem ele tem um propósito. Ele te ama tanto que ele diz pra você, eu não quero, minha filha, que ninguém te engane. Eu não quero, meu filho, que ninguém te engane. Às vezes você contempla coisas que pessoas não contemplam. Você consegue sentir coisas que pessoas não sentem. E Deus está dizendo, é uma sensibilidade que eu te entreguei, pois você é o meu servo e eu não te quero enganado. Eu não te quero enganada. Aías estava na casa dele tranquilo quando Deus disse para Aías, revelando para ele o que aconteceria. A mulher de Jeroboão vai vir. Ou seja, Deus estava mostrando o que aconteceria ainda, porque Deus revela o futuro, é isso mesmo. Nós servimos a um Deus que revela as coisas futuras, porque Ele sabe o que está para acontecer. Ele sabe muito bem o que está para vir para a nossa vida. Versículo 5, porém o Senhor disse a Aías, eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre o seu filho. E é interessante que Deus ainda diz o que ela ia fazer lá. Deus mostra tão profundamente que Deus ainda diz o motivo da visita da mulher de Jeroboão. Declare comigo, meu Deus vai trazer revelações detalhadas para minha vida. Aleluia, isso é mistério. O meu Deus vai trazer revelações detalhadas para a minha vida. Deus vai começar a te Deus vai começar a te detalhar algumas coisas aí que vão ter pessoas que vão ficar perplexas. É isso mesmo. Quando você já souber daquilo que elas queriam fazer, porque você serve a um Deus, meu
meu irmão. Você serve a um Deus, minha irmã, de detalhes e que revela o profundo. Quando pessoas vierem tentando te enganar, Deus já te contou tudo. Aías já estava a par da situação. Nada pegaria ele de surpresa. Deus te trouxe aqui para lhe dizer: minha filha, meu filho, eu estou lhe preparando para que nada te pegue de surpresa. Deus, o mesmo Deus que falou aqui com o profeta Aías, ele continua falando até os dias de hoje. Ele continua revelando até os dias de hoje. E ele selecionou pessoas aqui para revelações profundas. Ele selecionou pessoas aqui para não ficarem enganadas. Pessoas aqui que não contemplam conversas. Pessoas aqui que não conseguem estar em todos os lugares porque somos limitados, irmãos. A gente não consegue visitar todos os lugares. A gente não consegue ouvir algumas coisas, mas Deus vê, Deus ouve, Deus contempla. Deus está em todos os lugares e nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Nada passa, meu irmão e minha irmã, escondido de Deus, porque Deus vê todas as coisas e não somente vê como revela. Não somente ele vê o que está na escuridão, mas ele traz para a luz para a gente contemplar aquilo que está no oculto, aquilo que está no profundo, aquilo que está no escondido. Não adianta ninguém fazer nada, irmãos, fazer nada escondido, porque Deus mostra. Declare comigo: o meu Deus revela, e ele vai revelar quem é quem. O meu Deus revela e ele vai revelar quem é quem. Deus, ele é específico no que ele está falando aqui. Ele especifica, ele diz claramente qual é o motivo da visita da mulher de Jeroboão. Ele não deixa o profeta Aías confuso. Deus não vai te deixar confusa. Deus vai ser tão específico, tão claro contigo, que você vai compreender claramente o que ele está falando com você. E você vai saber que foi ele quem falou, pois haverá confirmações. Não foi somente uma revelação, uma palavra e pronto, não. Aconteceu, se cumpriu. O que Deus vai te revelar, ele está dizendo, vai se cumprir. Vai acontecer para que tu saibas que eu falo contigo. Tem revelações que acontecerão, irmãos, instantaneamente. Acontecerão rapidamente para que você tenha convicção de que Deus te revela o profundo. Assim aconteceu aqui. A mulher de Jeroboão estava se aproximando. Antes dela chegar, Deus revelou o que estava acontecendo. Disse que o menino estava doente. Disse o porquê ela viria consultar. E Deus ainda disse, você vai falar assim para ela, porque eu entrar, ela vai fingir ser outra. Ou seja, ela vai vir fingindo, mas tu vai mostrar para ela que o Deus da revelação chegou primeiro do que o engano dela. Declare comigo: o meu Deus chega primeiro na minha vida do que qualquer engano. O meu Deus chega primeiro na minha vida do que qualquer engano. Irmãos, tem pessoas hoje que já não acreditam mais que Deus fala dessa forma, mas Deus ainda continua falando assim. Deus ainda tem os seus escolhidos, que ele conversa, que ele conta, que ele faz sentir quando tem algo errado. E você é um deles. Você é alguém que Deus escolheu para uma profundidade. Por isso é que você sente tantas coisas, por isso que você não tem tantas amizades, por isso muitas vezes você é excluído, é excluída de lugares, porque você não fica enganado, porque você não fica enganada como muita gente fica. Tem muitas pessoas, irmãos, que não têm a sensibilidade, elas entram em lugares, elas saem, elas conversam com pessoas falsas, pessoas mentem para elas não sabem aquilo que está acontecendo verdadeiramente, mas você que tem o discernimento como o profeta Aías tinha, você não fica enganado, você não fica enganada, irmão. Você observa aqui que Jeroboão ainda falou com a mulher dele e disse assim: leva contigo 10 pães, bolos, uma botija de mel e vai ter com ele. Ou seja, leva presentes para ele, leva algo para agradá-lo. Mas o profeta Aías, ele não era comprado, você entende? Você é uma pessoa que tem a revelação de Deus e você não é comprado, você não é comprada. Tem muita gente que um presentinho ali, um abraço aqui, um aperto de mão aqui, um sorrisinho ali já é comprado, mas você não. Você sabe o que é a verdade. Ninguém te engana. Nós servimos a um Deus, irmãos, que não deixa o engano prevalecer. Mas ele está dizendo pra você, eu vou te mostrar. Aí tem pessoas que tentam te comprar. Você vê que Jeroboão disse à mulher dele, né? Leva uns presentinhos aí para Aías tentando comprar o profeta. Mas o profeta, o homem de Deus, não era comprado. Ele sabia da verdade. Quando nós andamos com Deus, irmãos, a verdade vem até a gente. A palavra do Senhor nos diz: conhecereis a verdade vos libertará. Nós andamos com a verdade. Não tem como a mentira
prevalecer na nossa história. Não tem como alguém chegar fingindo, dando presentes. Não tem como alguém chegar dizendo que gosta da gente, sendo que está guardando coisas ruins no coração, pois o nosso Deus revela. Quando a mulher de Jeroboão chega, só de Aías ouvir o ruído dos pés dela, ela nem abriu a boca para falar, ele nem ouviu a voz dela, mas ele só de ouvir o ruído dos pés tinha convicção da revelação, tinha convicção daquilo que Deus tinha revelado para ele, e ele disse assim: entra, mulher de Jeroboão, por que finges assim? Ou seja, eu sei que é você. Por quê? Porque Aías tinha convicção da voz de Deus. E é isso que Deus está lhe dando através desse vídeo, através dessa palavra. Convicção de que é Ele quem fala contigo. Certeza de que é Ele que te revela o oculto, o profundo e o escondido. E que nada, nem ninguém vai te enganar. O Senhor diz para você: eu sei do que você não sabe. Eu vejo o que você não vê. Conheço o que você não conhece e te revelarei o profundo. Declare comigo: eu recebo de Deus a estrutura para saber do profundo, oculto e escondido. Eu recebo de Deus a estrutura para saber do oculto, profundo e escondido. Tem lugares que não te caberão mais. Tem pessoas que não ficarão mais na sua vida, porque Deus vai te revelar. Deus está dizendo: se prepare, porque você vai ouvir a minha voz nitidamente. Se prepare, porque eu vou te despertar sobre alguns posicionamentos de algumas pessoas, sobre algumas coisas que estão em oculto, sobre algumas mentiras. Eu sou o Senhor que estou te despertando, como despertei Aías. Eu não deixarei a mulher de Jeroboão prevalecer. Eu não deixarei o engano continuar. Não deixarei ninguém te comprar. Não tem sorriso bonito. Não tem batida no ombro. Não tem presente. Não tem nada que vai te enganar, porque Deus te revelará o profundo. Ele diz para você através dessa palavra: eu sou Deus que contemplo o que você não contempla e resolvi te revelar. Declare comigo: meu Deus vê o que eu não vejo e Ele vai me revelar o profundo. O meu Deus vê o que eu não vejo e Ele vai me revelar o profundo. O profeta Aías estava cego fisicamente, mas espiritualmente ele estava atento, ele estava sensível, e Deus falava com ele. Deus ainda fala contigo, Deus ainda te revela, e Ele está dizendo para você: você é meu escolhido, você é minha escolhida. Por isso não reclame quando eu te mostrar algumas coisas ocultas, pois eu sou o Senhor que sei o que você não sabe, e afastarei da sua vida toda a falsidade, todo o engano, toda a mentira, toda a hipocrisia. Mostrarei a verdade para que tu saibas que eu sou o Deus da revelação e não deixo aqueles a quem eu escolho enganados. Aías, o profeta, não se enganou, mas estava ali crendo na revelação. Você também não se enganará. Existem revelações que Deus vai trazer para a sua vida e Ele vai confirmar que foi Ele que falou contigo, e você não vai mais duvidar que Deus te revela quem é quem. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você, amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Deus, por esta palavra. Obrigada, Senhor. Obrigada, meu Deus, por mostrar o oculto, o profundo e o escondido, aquilo que a gente não consegue contemplar. Obrigada, Senhor, por revelar aquilo que os nossos olhos não veem, porque somos limitados, meu Pai. Nós temos limitações, mas o Senhor não tem. O Senhor é o Deus que conhece o oculto, o profundo e o escondido, e nada passa desapercebido aos teus olhos. Por isso eu te peço, nos dê estrutura e nos revele. Não deixe ninguém nos enganar, como o Senhor não deixou a mulher de Jeroboão enganar ao profeta Aías. Como o Senhor foi detalhista na revelação com ele, seja conosco também, Pai. Que a gente venha crer piamente naquilo que o Senhor revela, na tua voz que fala conosco, como o profeta Aías ouviu e acreditou na revelação rabacandaraia, porque o Senhor vê aquilo que a gente não vê. E eu te peço que nenhuma falsidade, nenhuma mentira, nenhuma hipocrisia, nenhum engano, meu Pai, prevaleça na nossa história, mas que o Senhor venha revelar, que o Senhor venha mostrar, e que o teu nome seja glorificado na nossa vida, Pai, como Deus que revela, como Deus que mostra, como Deus que está com os teus filhos, meu Senhor, cumprindo a tua palavra, que nada fica oculto diante dos teus olhos. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, desfazer os laços, Pai, as setas, as retaliações, os dardos inflamados,
as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa, guerra, justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, que cada nome, cada pedido seja visto aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja testemunho para os teus filhos contarem, Senhor, e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Eu te peço também que o Senhor abençoe, que o Senhor prospere aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra, que o Senhor conceda o desejo do coração deles, Pai, segundo a tua vontade, o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo, e falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que eu te peço. E te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus diz para você: se prepare, porque nenhum engano prevalecerá na sua vida, da mesma forma que Deus revelou ao profeta Aías que a mulher de Jeroboão viria até ele e tudo o que ela iria falar, Deus mostrou o porquê da visita. Deus também vai te mostrar o oculto, o profundo e o escondido com riqueza de detalhes, e ninguém te enganará. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus Cristo, declare amém.